bem com o pão. Olá, irmãos! Voltamos aqui para o segundo bloco, conversando aqui com a irmã Solange, com o irmão Joaquim, da Igreja de São Paulo. Falamos um pouquinho do primeiro bloco, das experiências que eles têm tido. E agora vamos conversar um pouquinho, puxar o assunto aí do De Bem com o Pão, esse foco nos materiais, isso que ajuda, essa ponte que nos leva a ter mais comunhão com o Senhor, com a sua palavra, com a sua vontade, que está expressa através da Bíblia. Irmã Solange, conta para nós um pouquinho, assim, dos materiais, assim, que tu já teve a oportunidade de conhecer. O que tu achou? O que tu assim, compartilha com a gente aí? Dos materiais, o primeiro que eu pude ler foi Livre-se da Depressão. Esse livro, assim que eu li, eu já me identifiquei, né? Porque fala muito sobre ansiedades, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então, para mim, foi de grande valia. E eu pude, com esse livro, estar passando para outras pessoas que estavam com problema mesmo de depressão, né? Uma amiga minha, ela estava com depressão, eu entreguei para ela, dei de presente. Um sobrinho meu também, mesma coisa. Eu falei, olha, ele estava com depressão, veio buscar ajuda para a gente orou. E eu aproveitei essa oportunidade, dei o livro de Livre-se da Depressão para ele também, né? Então, um livro muito bom. E outros livros que eu já li... Solange, vamos falar um pouquinho desse livro aí que tu falou, Livre-se da Depressão. Aí, tá, mas a depressão não é uma tristeza? Por que a ansiedade está dentro de um material como esse? Olha só, a ansiedade é um sentimento que a gente tem também, a gente é muito ansioso, a gente quer algumas coisas, a gente quer realizar fatos, a gente quer que situações aconteçam na nossa vida. E aí não acontece, entra a frustração e a tristeza, né? Por isso que está dentro do material depressão, né? Porque a ansiedade pode ser um fator que gera a frustração por não estar acontecendo aquilo que eu estava ansioso para acontecer, que eu queria que e aí dá a frustração e eu baixo a minha lenta, né? E às vezes o motor até para, né, Joaquim? Não funciona melhor, não anda lá, tá lá aquele só na lenta, não dá, tá triste, tá frustrado, então precisa conhecer isso. E aí entrou nesse material que é o livro Livre-se da Depressão, conhecendo sobre a ansiedade, sabe, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Tudo o Senhor faz por nós. Então a gente tem que tentar nos livrar dessa ansiedade para que não gere a frustração por não ocorrer situações que eu gostaria, que eu achava que era interessante para mim, que muitas vezes o Senhor disse, olha, isso não é bom para ti, para de querer isso, né? Que isso não é bom não. E aí entra no livro Livre-se da Depressão, que a irmã estava aqui, foi muitas pessoas que foram ajudar. Tu vê como é importante, você que está em casa, a gente conhece um material, a gente lê o material, opa, e agora? Quando chega a pessoa até você, esse problema aí eu sei como eu posso ajudar. Está aqui um livrinho, o livro que traz um conhecimento da parte de Deus, vem com uma unção divina para poder te ajudar a romper isso, você sair desse dilema. Como é importante a gente poder conhecer os materiais, né, Solange? E a Solange ia falar de mais materiais, eu quis complementar aqui para a gente saber que ligação tem a ansiedade com depressão. Tá aí agora, em nome de Jesus, que o Senhor te dê o esclarecimento sobre tudo isso, né? Com certeza. E esse livro, como foi o primeiro que eu li, né? Além de eu poder entregar para outras pessoas, porque eu já sabia o que ele ia tratar, assim que eu comecei a vender também os materiais, eu já conheci o livro, foi o que eu mais vendi também. Então, a irmã já teve essa oportunidade de ser consultora, aí, uma revendedora dos materiais da Editora Vento Sul? Já. E esse, eu fazia uma propaganda muito boa, né? Então foi os que eu mais vendi, foi esse, Livre-se da Depressão. Que a gente muito fala aí para o pessoal que está trabalhando nessa área de revender os materiais, como é importante conhecer os materiais. Está aqui a irmã Solange testificando isso, né? Atestando para você que está em casa, olha, como eu conhecia, quando a pessoa perguntava, eu podia falar bastante, eu podia argumentar bastante, e a pessoa saber o que tinha, que era valioso para ela aquele conhecimento. Porque às vezes a gente diz, é bom? Bom. Ah, tá. E aí acabou, né? A gente não tem argumentação para mostrar para a pessoa que é importante ela chegar naquele material. Exato. Então, para mim foi bastante tranquilo, né? Essa parte da venda também devido a isso, de eu já conhecer o livro. Qual foi o outro material que a irmã lembra, assim, para compartilhar com a gente, que foi buscar e que teve algumas experiências também? Eu li Esposa em Modelação, né?
Eu comecei a ler, aí demorei um pouquinho, mas aí eu fui até o final. Como eu tinha demorado um pouco, eu voltei de novo no início. Então, eu li 2 vezes esse livro. Então, esse também é muito bom. Pude também indicar para algumas pessoas, né? A parte assim, de relacionamento, ele fala bastante também. E também educação de filhos, né, irmã Solange? A irmã Solange com 2 filhos, um já, vamos dizer assim, quase na fase adulta e o outro naquela fase entrando na adolescência, se eu não me engano, né? Pré-adolescente. Como é que é assim? Olha, eu fico aqui, o testemunho dos irmãos, aquilo que o irmão Joaquim trouxe, né? Pra gente ver assim, a gente precisa dar testemunho. Para ver como funciona. Por mais que a gente passe por tribulações, muitas vezes, né? Tá aqui a família do irmão Joaquim participando, a família do casal participando, os 2 filhos participando juntamente da igreja. E um já está na fase adulta, ele podia dizer, não, agora eu decido pela minha vida, eu não quero. Mas está aqui, sempre com a gente participando, vindo nos cultos, né? E aí participando. Como é que é, Solange, agora poder assim... Muita gente olha para a criança, quer educar a criança, mas conhecer o Senhor com um filho praticamente adulto. Como é que é transmitir esse conhecimento da palavra do Senhor para que ele tenha essa fome, essa sede, para ele poder ser participante da igreja? Então, era complicado. É complicado, porque assim, o relacionamento deles, né, é diferente, porque eles não têm só aquele convívio com pessoas cristãs. Então, na escola, eles têm convívio com outros adolescentes, outros jovens que não são cristãos, né? Então, essa idade vai muito da curiosidade, das coisas diferentes, de querer fazer as coisas diferentes. Mas a gente procura, né, como o Joaquim falou, dar o testemunho. Eu nunca fui uma pessoa assim de ler muito, né? Eu comecei a ler mais agora, entrei na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, com essa facilidade que a gente tem dos materiais, então a gente acaba lendo muito, né? Então, eu nunca fui de buscar. Então, agora, como já é mais fácil a gente adquirir esses materiais, então eu passei a ler mais, né? E, então, agora eu quero cobrar isso dele, sendo que eu, no passado, eu não lia muito também, né? Mas como eu vejo que é importante, que é bom para a gente, o crescimento da gente, eu tento cobrar isso dele, né? Então eu compro, dou de presente, às vezes eu obrigo ele a ler, sabe? Dá aquela cobrada. Dá aquela cobrada, né? Eu faço de tudo para ver se eles, né, peguem esse amor, né? Mas conforme a vontade do Senhor, o Senhor vai trabalhar isso na vida dele. Como foi falado, é importante a gente estar dando testemunho. Então, eles veem, eu pego, eu compro, o que eu posso comprar, eu compro, eu estou sempre lendo, para dar esse exemplo para eles, né? Porque isso, assim, vai adquirindo essa vontade conforme o andamento da casa, o andamento dos pais. Ele vai chegar uma hora que ele vai falar, não, é importante para mim, né? Principalmente quando a gente realmente dá o testemunho, realmente negar a vontade da carne e falar assim, não, agora eu vou seguir realmente tudo aquilo que eu estou lendo, eu vou colocar em prática. Aí melhor ainda, né? Para eles vai ser melhor. Realmente, olha, e o livro Esposa em Modelação, que nós estamos aqui comentando, contribui muito para você. Tem outros materiais que ajudam. Por exemplo, um CD MP3, que é o Seminário Inculcarás a Teus Filhos. Maravilhoso, viu? Olha, você que tem filhos aí, precisa tomar conhecimento da parte de Deus do que está contido ali, viu? É a palavra de Deus sendo trazida para você, mas esmiuçada. Sabe o que o Senhor explicou lá nas parábolas, que ele diz assim, que para os dele, para os que acompanhavam o Senhor, ele explicava as parábolas. Então, muitas vezes a palavra de Deus está lá, os livros não têm uma sequência cronológica, não tá tudo. Aí você fica assim, mas tá difícil de entender. E aí vem o Senhor explicando o que está de fato lá, com uma ajuda maravilhosa. Onde é que está a explicação das palavras? Nos materiais que hoje você tem acesso aí através da Editora Vento Sul. Então você pode, é facilitado para você, porque o Senhor quer que aqueles que são deles, escolhidos e eleitos por Ele, conheçam o falar dele. E aí possam optar. Irmão Joaquim, tá lá os 2 filhos, né? Aqui a irmã Solange já comentou um pouco. E a tua visão de pai aí com relação a poder trazer os filhos para esse convívio da igreja, o que tu acha assim que é uma transformação na vida deles? Como disse a irmã Solange, vocês provavelmente, não sei se o irmão já conhecia antes a palavra de Deus, né? Mas eu, por exemplo, conheci
mais de 30 anos, né? Então aquela minha fase de adolescência, fiz tudo que o mundo me indicava, me ensinava a fazer. E agora aquele contraste, poxa, agora eu conheço a palavra de Deus, sei que é o melhor para o meu filho, o que Deus quer da gente. Não consigo, muitas vezes, fico me... E agora, como é que eu vou cobrar dele se eu não fiz aquilo lá? Mas eu sei orientação. O que tu acha que é bom, assim, que tu compartilha com a gente essa visão de pai sobre os filhos estarem participando da igreja? Olha, eu acho importante. Na realidade, meus pais, eles eram cristãos também, mas da igreja tradicional, né? Da denominação tradicional. E quando eu era criança, eles me levavam para a igreja, e eu ia. Aí, como uma boa parte das pessoas também, quando chega na fase da adolescência, são novos descobrimentos, novo mundo, né? E, inclusive, esse mundo ilude realmente, né, as pessoas. Mas eu agradeço a Deus também pelos meus pais, porque eles me deram, assim, um caráter espiritual, né? Então, mesmo eu, na adolescência e também naquela primeira fase de adulto, eu também não ia, assim, na igreja, não frequentava, mas eu sempre tive Deus no coração. Aquela semente que meus pais plantaram já estava na terra, né, do coração, né? Então eu sempre procurei. E depois, na fase adulta, né, foi a Solange até que começou a frequentar uma igreja evangélica. Aí eu fui resistente, bem resistente no começo, porque eu também não... Assim, eu tinha uma visão deturpada do que era o evangelho, o verdadeiro evangelho, né? Do que era ser crente. Eu tinha uma visão deturpada e eu tinha, assim, uma resistência muito grande. Olha, irmão, eu vou dar um testemunho aqui também. Então quer dizer que começou pela Solange a vocês começarem a frequentar a igreja? Foi. Eu vou dizer pra ti que lá em casa não foi diferente. Dou um testemunho também aqui de que lá o meu rumo também foi assim. Primeiro veio a esposa, conhecer, e depois eu assim olhava, não, eu com os crentes, não. E aí não queria vir. E aí, graças a Deus, hoje, né, pela insistência aí que a gente vê que as esposas têm, essa perseverança, estamos nós aqui agora na igreja, ô Joaquim. Amém. E então, para completar a pergunta, né, a gente não tem como tirar os filhos do mundo, né? Então do mundo natural, digamos assim. Então o que a gente tem que fazer é orientar, é dar testemunho, orar por eles, né? E com a ajuda da Bíblia e também com a ajuda dos materiais, e entregar na mão do Senhor, né? Pedir a Deus que tenha misericórdia das vidas deles, que eles possam serem varões valorosos na obra do Senhor, mas tudo tem o seu tempo e não pode ser por uma imposição pura, né? Você tem que, muitas vezes você tem que saber entender também a fase deles, até porque nós também já passamos por isso, né? Mas eu creio que Deus tem uma obra na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos. E a nossa parte a gente tenta fazer, ainda que falhamente, mas tentamos, né? Fazer com que eles venham ao culto, nas reuniões, e também ler a Bíblia, dar testemunho. E o resto está na mão de Deus. Então tá aí, realmente nós podendo ver esse testemunho dos irmãos. E eu acho uma bênção, assim, eu conheço a dupla, né, que tá lá vindo aí, os filhos aqui do casal, e eu tenho o meu filho, o Ryan, que eu acho que tem menos idade que o mais moço de vocês ainda, né? 13 anos. 13, pois é, o meu tem 12, então é até parecido, né? Mas eu fico assim, olhando o quanto deve ser difícil instruir já alguém que a gente não pode pegar pela mão e trazer, né? O menor tu pega pela mão e traz, não, ó, tu ainda tem que seguir a orientação do que os pais... Agora o mais velho, já está numa fase praticamente adulta, eu tenho que só mostrar, que nem o evangelizaria, provavelmente uma outra pessoa conhecida, algum vizinho, alguma coisa assim, né? Não dá para dizer, não, tu vem comigo sim, vem aqui, porque ele já sabe escolher, já tem a opção de vida dele. Então eu tenho que só mostrar. Olha só, nós vamos falar um pouquinho aqui da experiência da irmã Solange como revendedora dos materiais da Editora Vento Sul. No próximo bloco aí, já voltamos com você. De bem com o pão.